Seguindo então os nossos estudos com os triângulos não retângulos, agora nós vamos ter que dar uma olhadinha na lei dos cossenos. E quando que a gente pode usar a lei dos cossenos? Em situações como as que estão retratadas nessa figura aí. Quando eu tenho os três lados e um dos ângulos envolvidos no problema. Para isso, então, vamos dar uma olhada em o que é a lei dos cossenos, como é que a gente pode descobrir ela. Primeiramente, então, vamos pegar esse triângulo e ver a altura dele em relação ao lado B. Isto acontecendo, o lado B acaba sendo fatiado e eu consigo enxergar dois triângulos retângulos aqui e eles vão me ajudar. Só que eu não sei quanto mede cada um desses lados, então eu vou chamar um de B menos M e outro de M. E por que fica B menos M, este lado aqui que está na direita? Simples, porque quando eu somar estes dois pedacinhos, vai ser exatamente o lado B que eu tinha antes. O que eu sei até o momento a respeito deste triângulo aí? Eu consegui cortar ele em dois triângulos retângulos, então eu vou fazer Pitágoras e ver o que acontece. Eu vou chamar de 1 este primeiro triângulo e vamos fazer um Pitágoras nele. Sendo um triângulo retângulo, o C, que é a hipotenusa, por estar oposto ao ângulo reto. Então eu vou ter que C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Agora eu vou pegar este segundo triângulo formado, onde a hipotenusa é o A. Então A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais o B menos M ao quadrado. Por enquanto parece que não me ajudou muito. Então em cada um deles eu vou isolar o H e vamos ver o que acontece. H ao quadrado é igual a C ao quadrado menos M ao quadrado e na de baixo H ao quadrado é igual a ao quadrado menos o binômio B menos M ao quadrado. Com certeza H ao quadrado é igual a H ao quadrado, então eu posso igualar essas duas sentenças aqui. Portanto, eu vou ter que A ao quadrado menos o binômio B menos M ao quadrado é igual a C ao quadrado menos M quadrado. A ao quadrado, eu vou isolar ele agora, vai ficar C ao quadrado menos M ao quadrado mais o binômio B menos M ao quadrado. Acontece que, como eu não sei exatamente o valor desse M, ele não me é fornecido, não é interessante para mim deixar ele aqui. Então eu vou abrir esse B menos M ao quadrado e ver se eu consigo me livrar desse problema. O que fica então? A ao quadrado igual a C ao quadrado menos M ao quadrado mais... Agora eu vou resolver este produto notável que vai ficar primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Bom, posso cortar o menos M ao quadrado com mais M ao quadrado. Então eu fico que A ao quadrado é C ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes B vezes M. Bom, continuo com o M ali. Eu vou ter que tentar um artifício. E para isso eu vou usar o fato de que tem um triângulo retângulo aqui, de lados C, M e H. Utilizando a trigonometria no triângulo retângulo, o que eu sei se eu quero utilizar este M e o C, já que o H eu também não tenho? Eu vou usar o cosseno. O cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então este M é C vezes o cosseno de alfa. Agora eu vou trocar esse C cosseno de alfa ali. E eu vou ter que A ao quadrado é igual, vou inverter a ordem do B e do C. B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes M, que é C vezes o cosseno de alfa. E esta que é a chamada lei dos cossenos. Então aí formalizado definitivamente a lei dos cossenos, agora fica fácil da gente trabalhar com ela. O que eu preciso lembrar sempre? Pode ver que ela parece muito um teorema de Pitágoras. E, de fato, o teorema de Pitágoras é um caso particular aqui. Se este meu ângulo alfa for de 90 graus e, portanto, o meu triângulo for retângulo,
Basta eu lembrar que o cosseno de 90 é zero. Então, eu trocando o cosseno de alfa por zero, quando eu multiplicar, tudo isto aqui é eliminado. O que sobra? Exatamente o Teorema de Pitágoras. Vamos resolver um exemplo, então. O que eu vou ter que fazer? Primeira coisa, olhar. Tem um ângulo dado. Quem é que está oposto a esse ângulo? É este lado que fica isolado. É uma maneira de saber a fórmula. E faz como se fosse Pitágoras. Não tem problema. Só que daí tem que lembrar, não posso fazer Pitágoras porque este ângulo aqui não é 90. Então eu vou ter que fazer menos duas vezes o produto dos dois lados adjacentes ao ângulo multiplicado pelo cosseno do ângulo. Resolvendo agora esta conta, x ao quadrado é 10 ao quadrado, que é 100, mais 12 ao quadrado, que é 144, menos 2 vezes 10 vezes 12, 240, vezes cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Posso simplificar o 240 com o 2. Se eu tivesse escrito raiz de 2 sobre 2 aqui, já podia inclusive simplificar direto. O 2 de cima com o 2 de baixo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 244 menos 120 raiz de 2. Antes de tirar a raiz, é sempre recomendável que a gente fatore esse número aqui o máximo possível, que a gente encontre um fator comum, que neste caso é 4. 4 que multiplica 61 menos 30 raiz de 2. Então, quanto vai ser o meu valor de x? Raiz de 4 que multiplica 61 menos 30 raiz de 2. Este 4 pode sair da raiz como 2. Então, o meu x vai ser igual a 2 que multiplica a raiz de 61 menos 30 raiz de 2 centímetros. Neste segundo exemplo, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou pegar e tentar calcular este valor de b. Quem está isolado é o 2 raiz de 10. Então, vamos fazer a conta. 2 raiz de 10 ao quadrado é igual a b ao quadrado mais 6 raiz de 2 ao quadrado. Mas não é retângulo, então menos duas vezes o produto dos dois lados adjacentes ao ângulo que me foi dado. b vezes 6 raiz de 2 vezes o cosseno de 45 graus. Então, 2 raiz de 10 ao quadrado é 40, igual a b ao quadrado, mais 6 raiz de 2 ao quadrado é 72, menos 2 vezes 6, 12b raiz de 2 vezes o cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, então eu posso cortar com esse 2 aqui de baixo, e eu vou ter 40 igual a b ao quadrado, menos 12b, mais 72. Tirando o 40 de lá, e para isso eu subtraio por 40 dos dois lados, eu acabo chegando em b ao quadrado, menos 12b, mais 32 igual a zero. O resultado desta equação de segundo grau vai ser b igual a 4, ou então b igual a 8. E nesse caso, gente, pode ser qualquer uma das duas soluções. São dois os possíveis triângulos que satisfazem esta condição. Então, tem duas possíveis respostas aqui. B pode ser igual a 4 ou B pode ser igual a 8. No caso deste desenho, parece que é o B igual a 8, mas não tinha nada que me impedisse de fazer um traço aqui e ter um triângulo menorzinho, com o mesmo 2 raiz de 10 aqui, que no caso eu teria que colocar um resultado igual a 4. Como eu não dei a informação de qual era este ângulo beta aqui, as duas respostas têm que ser consideradas corretas. E o terceiro e último exemplo, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou pegar o x ao quadrado, igual a 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 10, vezes o cosseno de 120 graus. Então vai ser x ao quadrado igual a 64 mais 100 menos
160 vezes o cosseno de 120. O problema é que eu não sei o cosseno de 120, e para isso eu vou ter que lembrar de uma coisinha que a gente viu lá na aula de lei dos senos. Vamos retomar. Eu falei lá que o seno de um ângulo é igual ao seno de 180 graus menos este ângulo. E o cosseno de um ângulo é igual a menos o cosseno de 180 menos o ângulo. Então, nesse caso, eu quero calcular o cosseno de 120 graus. Esse vai ser menos o cosseno de 180 menos 120, que é 60 graus. Então, completando aqui, a gente vai ficar x ao quadrado igual a 164 menos 160, que multiplica o cosseno de 120, que é menos o cosseno de 60. Se o cosseno de 60 é 1/2, o de 120 só pode ser menos 1/2. Então, o que nós teremos aqui? 164 mais 80, que é 244. Então, o x vai ser raiz de 244, que depois de fatorar vai dar 2 raiz de 61 centímetros. Então esse foi o uso básico da lei dos cossenos, e no vídeo a seguir nós vamos dar uma olhadinha de como é que a gente faz para encontrar a área desses triângulos aí onde não são nos fornecidas a altura. Então, até lá!